Vamos hoje aprender e fazer o tutorial completo dessa saia, que também é saída de praia, super fácil para quem é iniciante e está querendo aprender crochê nesse ano de 2026. Hoje a gente vai aprender a fazer essa saia de crochê, que tem esse detalhe de babado aqui na ponta. E é uma saia super fácil e simples para quem é iniciante, está aprendendo. Ela é uma saia que a gente faz ela bem rapidinho. Ela é feita toda em ponto alto e ponto baixo. E vamos lá pro vídeo. E os materiais que a gente vai utilizar é um fio barroco. Tô usando esse aqui na cor porcelana. Ele é o fio número 4. A gente também vai estar utilizando a agulha número 3. Pode ser tanto a número 3 quanto a número 3,5. A gente também vai usar um marcador, a tesoura para dar acabamento e uma fita métrica para a gente medir a circunferência da nossa cintura. Aqui nesse modelo da minha saia, ele ficou assim chanfradinho porque eu coloquei um elástico. Mas o elástico ele é super opcional, né? Que tem gente que prefere colocar sem, tem gente que faz com. Eu preferi fazer ele com, porque eu gosto das minhas roupas com elástico. Mas essa minha saia aqui, ela ficou com uns 40 centímetros nessa parte da frente. Então, somando fica 8 centímetros. O que eu fiz? Na hora de medir a minha cintura, eu medi a minha cintura e ela ficou com 90 centímetros. Só que quando a gente vai fazer uma peça dessa, a gente nunca faz com o tamanho exato da nossa circunferência da cintura, porque essas linhas, principalmente essas da barroco, ela cede. Então, se você fizer ela no tamanho exato, com o tempo, na segunda usada até na terceira usada, o ponto começa a ceder e aí a saia começa a ficar folgada. Então, o que a gente vai fazer? Como aqui no meu deu 90 centímetros de circunferência, eu vou diminuir 10 centímetros, que é a perca que a gente vai ter depois, que é o tanto que vai ceder. Então, a gente não vai ter esse problema depois da peça ficar muito folgada e ficar caindo da nossa cintura. Então, em vez de fazer com 90 centímetros, eu vou estar fazendo com 80 centímetros. Que aí fica aqui 40 desse lado e 40 do outro. Aqui na nossa peça, eu vou estar fazendo um projetinho de molde. Eu não vou estar fazendo o tamanho exato da saia. Eu vou estar fazendo aqui só um projetinho base para vocês entenderem. Mas segue dessa seguinte forma. Quando a gente for começar, a gente vai fazer as correntinhas do tamanho da nossa circunferência. Então, como a gente fez o diminutivo de 10 centímetros, a gente vai fazer uma correntinha com 80 centímetros. Aqui nesse meu ponto de molde que eu tô fazendo aqui, eu vou estar fazendo, só que não de 80 centímetros, eu vou fazer com menos, né? E aí, a gente vai começar aqui. Vamos fazer primeira laçada, que é bem simples de fazer. A gente pega aqui a linha, passa ela aqui pelo dedo assim, aí a gente tira aqui, vem com a agulha, puxa a linha que tá aqui e só puxar. É que a gente prendeu a linha e aí a gente vai começar. E aí, esse primeiro ponto é isso, é fazer correntinhas até dar os 80 centímetros, no caso assim, 80 centímetros é a minha circunferência. Você vai tirar a medida da sua circunferência da cintura aí, e depois você vai tirar 10 centímetros e fazer o tanto de correntinha do tamanho desses centímetros que deu da sua cintura, né? Vamos lá, a gente vai começar com as correntinhas. Não tem um número de correntinhas exatas, né? Até porque vai depender da nossa circunferência. Aqui eu vou fazendo as correntinhas pra dar início. Aí, quando a gente chegar aqui no final, que tiver dado a quantidade de centímetro da circunferência da cintura, a gente vai prender aqui no primeiro ponto, no primeiro ponto da correntinha, né?
E aqui a gente pega desse lado de cá. E aí vem aqui. E aí a gente vai prender com ponto baixíssimo. A gente vai vir aqui, ó, e vai entrar aqui nessa primeira correntinha. Aí você entra, vem, laça aqui atrás e passa por aqui e faz um ponto baixíssimo. Aí o que que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai fazer essa primeira correntinha? Como essa parte aqui vai ser o cós da saia, a gente vai fazer 2 fileiras de ponto baixo. Então, a gente vai fazer aqui a primeira fileira de ponto baixo, depois a próxima também de ponto baixo, que é onde a gente vai fazer o cós. No caso, se você quiser adicionar um elástico, vai ser aqui nessa parte, quando a gente vai fazer a primeira fileira de ponto baixo, a gente vai colocar o elástico. E aí, você traz o elástico aqui, bota junto, e aí você vai fazer o ponto baixo passando por volta do elástico, que aí ele vai dar esse efeitozinho de elástico. Aqui no molde, como eu tô fazendo aqui só uma peça pequenininha pra exemplificar, eu não vou estar colocando elástico, mas depois eu posso trazer um vídeo ensinando como colocar elástico na peça. Se você não quer elástico, é só fazer os pontos baixos normalmente, sem precisar fazer nenhum adicional. Então, aqui que a gente fez esse primeiro ponto baixíssimo, a gente vem aqui, laça, e a gente fez o nosso primeiro ponto baixo. E aqui a gente vem seguindo aqui, ó, nos próximos. Ponto baixo. Ponto baixo. A gente sempre vai entrando aqui nesse buraquinho que fica entre as correntinhas. Então, a gente vem, vai fazendo ponto baixo por toda essa fileira. E aí, eu vou aqui contorcer ela toda de ponto baixo, e quando eu chegar aqui no final, eu mostro pra vocês como a gente fecha a carreira. Quando a gente chegar aqui no final dessa carreira, a gente vai subir a próxima, e aí aqui no finalzinho a gente vai contar a primeira correntinha aqui, o primeiro ponto base, no segundo, e a gente vai entrar aqui no segundo. A gente entra aqui com a agulha. Aí a gente vai puxar a linha. Passar aqui por dentro. E fazer o primeiro ponto baixo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no ponto. A gente vai fazer mais uma fileira de ponto baixo. E aí é só continuar. Indo. Seguindo. E aí a gente vai seguir toda essa fileira aqui em ponto baixo até chegar aqui no final de novo. E aí quando eu tiver feito aqui de novo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer a próxima carreira. Aí chegando aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa da carreira anterior. A gente vai pular uma correntinha, aí na segunda a gente entra e faz um ponto baixíssimo, né? Aqui. Aí, agora, nessa próxima fileira é quando a gente vai começar a fazer a fileira de pontos altos. E aí, como é que a gente vai fazer ela? Ela vai ser de 2 pontos altos, aí a gente pula uma correntinha, 2 pontos altos. E aí, a gente vai fazendo, assim, até o final da carreira. E aí, aqui nesse ponto, como a gente vai fazer ponto alto, a gente não vai subir ponto baixo, né? A gente vai subir um ponto alto. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer de 2 formas. Ou aqui a gente sobe 2 correntinhas, a gente faz 2 correntinhas, e aí ele já vai servir como um ponto alto, né? Aí a gente vem e faz um ponto alto aqui na próxima carreira. E aí essas 2 correntinhas, elas vão seguir como ponto alto, ou a gente pode fazer dessa outra forma aqui, que a gente laça e faz um ponto alto aqui mesmo. Normalmente, nesse ponto. Opa. Passei demais, deixa eu fazer aqui de novo. A gente laça. Entra no mesmo buraquinho de onde saiu. E faz o ponto alto. Assim. Aí fica da sua escolha de como fazer. Eu vou fazer com as 2 correntinhas mesmo, que eu acho que é até mais tranquilo de fazer. Então, eu venho, faço 1, 2 correntinhas, laço e entro e faço o segundo
ponto alto. E aí, o que a gente vai fazer? Esse próximo ponto aqui, essa próxima correntinha, a gente vai pular ela. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correntinha aqui, laçar. A gente vai pular essa correntinha e aí aqui do lado dela a gente vem e faz outro ponto alto. E aí do lado dele a gente vem e faz outro ponto alto. E aí vem, laça, faz uma correntinha, laça aqui, pula esse ponto. No próximo a gente vem e faz um ponto alto. E do lado dele, a gente faz outro ponto alto. E aí, o que acontece? A gente vai terminar toda essa carreira aqui exatamente dessa forma. E aí, através desse ponto, a gente vai fazer o comprimento da saia. E o comprimento da saia, assim, ele é conforme o comprimento que você quiser, né? Se você quer ela mais curta, aí você vai fazendo até chegar no comprimento que você quer. Se você quer ela mais longa, tem como fazer ela até em saia longa todinha com esse ponto aqui. Então, vai depender da forma que você quiser. E aí, então, eu vou terminar essa carreira, vou fechar aqui ela. E aí, depois eu vou fazer o comprimento. E aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer a parte de baixo, né? Quando a gente vai finalizando ela ali e começa a fazer esse babadinho aqui da saia. Depois da gente ter feito toda essa carreira aqui em ponto alto, a gente chega aqui no final. O meu acabou aqui com 2 pontos altos, aí eu já fiz aqui mais uma correntinha. E aí eu vou aqui nesse ponto alto que a gente fez inicial, aí eu pulo uma correntinha na segunda, aí eu venho aqui e faço o meu ponto baixíssimo. E aí na próxima fileira é a mesma coisa, eu vou subir 2 correntinhas. E aí, como é que a gente vai fazer aqui? Como agora o próximo ponto alto, ele vai ficar aqui dentro desse buraquinho, os dois pontos altos, então, e aqui vai ser onde a gente vai fazer a correntinha. Então, aqui a gente vai subir só essas 2 correntinhas. A gente vai subir, aliás, a gente vai subir 3. A gente vai subir essas 2 correntinhas de ponto alto e vamos subir mais uma. E a gente vai laçar e vamos fazer 2 correntinhas de ponto alto. 2 correntinhas não, desculpa. A gente vai fazer 2 pontos altos aqui dentro desse buraquinho. A gente vem, faz um. Aí vem, faz o outro. E aí a gente vai fazer uma correntinha, laçar. E no próximo buraquinho a gente vai fazer mais 2 pontos altos. E aí, de sequência, a gente vai fazendo a mesma coisa aqui por toda a fileira até chegar aqui no final. E aí eu vou terminar de fazer essa fileira e quando chegar aqui no finalzinho eu volto aqui com vocês. Aí chegando aqui já no final da carreira, eu fiz aqui os 2 últimos pontos altos desse buraquinho. E aí pra finalizar eu venho, faço uma correntinha, laço. Aí aqui, como ficou esse ponto alto inicial sozinho, a gente vai juntar o outro junto com ele. Aí a gente vem aqui no buraco, faz um ponto alto. E aqui a gente vai juntar eles. Aí a gente vem aqui, tem a primeira correntinha, a segunda, e aqui na segunda a gente vem e faz um ponto baixíssimo. E aí a gente junta esses 2 pontos altos. E aqui, nesse buraquinho, a gente vai subir 2 pontos altos. Aí vem uma correntinha, 2. E aqui a gente fez o primeiro ponto alto, a gente laça, entra no buraquinho aqui e faz o segundo ponto baixo, o segundo ponto alto, desculpa. E aí, sucessivamente, a gente vai fazendo por toda a carreira e a gente vai formando o comprimento. E aí, como eu falei pra vocês, né, o comprimento, ele depende muito do tamanho que você quer a peça. Essa minha saia que eu fiz, essa daqui, ela acabou ficando com 30 centímetros de comprimento. Aqui, ela ficou com 30 centímetros de comprimento nesse ponto alto. E aí, a gente também tem que considerar também a parte do acabamento. Aqui eu fiz um acabamento aqui com mais 3 fileiras de ponto baixo. E aí eu vim e fiz o babadinho aqui em ponto alto. Então tem que considerar tanto o tamanho que você quer aqui do comprimento desse ponto alto, quanto também desse acabamento aqui com um babadinho.
E aí, eu vou fazendo um pouco aqui do comprimento pra gente chegar lá na parte de baixo e eu mostrar pra vocês como eu fiz o acabamento e o babadinho. Aí, chegando aqui no final, eu fiz o último ponto alto, né? E aí, eu vou vir aqui na segunda correntinha pra gente finalizar com um ponto baixo, ponto baixíssimo. Aí, chegando aqui, a gente vai começar a primeira fileirinha de pontos baixos. Aí, eu chego aqui, a gente vem, faz uma correntinha. Aí, a gente já fez uma correntinha aqui nesse ponto, aí a gente vai fazer outro ponto baixo aqui nesse ponto. Aí, aqui, ó, você vai vendo aqui as correntinhas, e cada correntinha dessa aqui a gente vai fazendo um ponto baixo. Aí, aqui, a gente entra aqui no meio, faz um ponto baixo, chega. Aí, daqui em diante, nesses pontozinhos que estão sozinhos, que estão esses buraquinhos aqui, pode ser feito só um ponto baixo. Aí, a gente vem, entra aqui, ponto baixo, um ponto baixo. E aí, vai indo sucessivamente até chegar aqui no final de novo, e a gente vai subir mais 2 carreiras de ponto baixo. Então, vocês podem fazer aqui, ó, seguir toda essa carreira de ponto baixo, finalizar aqui da mesma forma que a gente fez, né? Que é, você pula uma correntinha na segunda, você coloca a agulha, puxa a linha, faz um ponto baixíssimo e sobe, faz uma correntinha e continua os pontos baixos. E aí, nisso a gente vai fazer 3 fileiras. E aí, depois que eu tiver feito aqui as 3 fileiras, eu volto aqui com vocês. Agora, chegando aqui no final, na última carreira de ponto baixo, a gente vai finalizar da mesma forma, né? Aqui eu fiz... Aqui é a último ponto baixo. E aí, eu coloquei esse marcador aqui, pra mim não me confundir com a carreira de início. E vocês podem usar o marcador de vocês pra marcar, pra vocês não se perderem qual foi o ponto de início, né? E aí, venho aqui, aí a gente vai pular a primeira fileirinha aqui na segunda. Aí, vem e puxa o ponto baixíssimo. Aí, agora, a gente vai começar a fazer aquele babado da saia. Pra fazer o babado da saia, a gente vai fazer ele em ponto alto. E como é que vai ser? A gente vai subir aqui o primeiro ponto alto. Aqui a gente sobe o primeiro ponto alto. E aqui no mesmo buraco a gente vai fazer outro ponto alto. Aí vem, laça. E aqui ó, vocês podem ver o mesmo buraquinho, entra. E faz um ponto alto. Aí a gente vai passar pra próxima correntinha aqui. A gente vem, faz um ponto alto. E aí, laça e faz outro ponto alto no mesmo buraquinho. E aí, novamente, aqui na próxima, faz um ponto alto. E aí, vem, laça de novo, no mesmo buraquinho, vem e faz outro ponto alto. E a gente vai fazer isso por toda a carreira até chegar aqui no final. Vai ser sempre 2 pontos altos dentro de cada buraquinho desse kit, de cada correntinha. 2 pontos baixos. Pontos altos, desculpa. E aí, eu vou dar a volta. Quando chegar aqui no final, eu mostro pra vocês como a gente vai fazer a próxima carreira e finalizar. E aí, chegando aqui no final, eu coloquei o marcador também. E aí, a gente vai fazer a última fileira, né, do babadinho. Vocês podem ver que a peça, ela já começou a ficar com formatinho de babado. Aí, a gente vai... Opa, que desfez. Eu vou fazer aqui o último ponto alto, né? E aí, a gente vai subir a próxima carreira. Pula uma correntinha na segunda. Coloco. Opa. Faço o ponto baixíssimo. Aí, a gente vai subir mais um ponto alto, né? Com 2 correntinhas. E aí, como é que a gente vai fazer aqui agora? Em vez da gente fazer 2 pontos em um só buraquinho, a gente vai fazer aqui um ponto alto sozinho, laçar, aí no próximo buraquinho eu vou vir fazer fazer mais outro ponto alto, e aí aqui ficou 2 pontos altos em um buraquinho e aqui um.
Aí, no próximo buraquinho, eu também vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou laçar e ir pro próximo buraquinho, fazer outro ponto alto. Mais um no mesmo buraquinho, vou fazer outro ponto alto. E aí, eu laço, venho no próximo buraquinho, faço outro ponto alto. Laço, vou pro próximo buraquinho, faço outro ponto alto. E aí, laço, venho no mesmo buraquinho, faço outro ponto alto. E aí, essa fileira vai ser basicamente isso, vai ser você intercalar um ponto alto, dois. Um ponto alto, dois ponto alto. Então, vai ser intercalado todinho, e aí o babado ele vai se formar. Que é como fica aqui na nossa saia, né? Que ela fica com esse efeitozinho de babado. E aí, assim, o babado, ele também é do tamanho que você quiser. Às vezes tem gente que gosta do babado maior, então você pode fazer mais carreira. E aí vai ser, depois que você quiser fazer mais babado, você não vai precisar fazer esses aumentos que tem aqui embaixo, que a gente já fez. Você pode seguir fazendo apenas um ponto alto em cada ponto. E aí você vai fazendo do seu tamanho, do tamanho que você quiser. E aí a peça, a gente finaliza a peça e ela fica dessa forma. Essa saia, assim, super legal. Ela é bem gostosa pra usar no calor. Pode ser usada como saída de praia ou como saia normal. Essa daqui eu quero usar ela como saia normal. Eu ainda vou botar um forro aqui nela, né, pra não ficar transparente. Mas se você não quiser usar forro, você pode usar com short da cor da pele por debaixo dela. Também fica ótimo, maravilhoso pra você usar. E esse foi o nosso tutorial de hoje da nossa saia. E aí eu peço pra que, se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, comenta, compartilha com quem também tá aprendendo, quer fazer crochê. E se inscreve também, porque eu vou estar trazendo mais tutoriais aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!